Olá, alunos. Desculpe a minha distração. Eu estou aqui trabalhando no meu home office, né? É, eu gravei uma videoaula sobre conservação da quantidade de movimento e eu espero que vocês gostem e que principalmente entendem esse conteúdo. Obrigado, um abraço a todos. Conservação da quantidade de movimento, professor Rogério. Item 1. Introdução. Um sistema é o conjunto de corpos que são objetos de estudo. Qualquer ação de um agente externo sobre um corpo que constitui o sistema é definida como força externa. As forças de interação entre os corpos que constituem o sistema são determinadas como forças internas. Em uma colisão entre dois veículos, por exemplo, os móveis são considerados como o sistema e as forças geradas a partir da colisão são forças internas, existentes por meio da interação entre os objetos constituintes do sistema. Item 2. Princípio da conservação da quantidade de movimento. A força é definida como um impulso dividido pelo intervalo de tempo, F igual a I dividido por ΔT. Portanto, I igual a F vezes ΔT, impulso igual a força multiplicado pelo intervalo de tempo. O teorema do impulso mostra que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, I igual a ΔQ. I igual a ΔQ. Nós sabemos que impulso é igual à quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. No lugar do impulso, nós substituímos força vezes ΔT, igual à quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Bem, prosseguindo, quando a força externa atuando sobre o sistema de corpos é nula, F igual a zero, obtém-se o seguinte resultado: 0 vezes ΔT é igual à quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Percebam o seguinte, no lugar do F maiúsculo eu coloquei zero. Por que eu coloquei zero? Porque a força externa atuando sobre o sistema de corpos é nula. Então, portanto, eu tenho 0 vezes ΔT. 0 vezes ΔT é igual a zero. Assim, nós obtemos zero é igual à quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Assim, portanto, nós obtemos um resultado muito importante da física, que é o princípio da conservação da quantidade de movimento, que diz que quantidade de movimento final do sistema é igual à quantidade de movimento inicial do sistema. O que significa esse resultado? Ele diz o quê? Que a soma das quantidades de movimentos finais do sistema é igual à soma das quantidades de movimentos iniciais do sistema. No próximo slide, eu vou apresentar alguns exemplos de aplicação do princípio da conservação da quantidade de movimento. Bem, nesse slide eu vou apresentar alguns exemplos de aplicação do princípio da conservação da quantidade de movimento. Nesse primeiro desenho, eu tenho um canhão disparando um projétil. Quando o canhão dispara um projétil, ele tem um pequeno recuo para trás. Isso significa o quê? Que ele tem uma pequena velocidade para trás. Eu acho que vocês já devem ter visto este recuo em filmes, desenhos animados, etc. Então, o recuo do canhão é explicado pelo princípio da conservação da quantidade de movimento. No segundo desenho aqui, eu tenho a colisão entre dois automóveis. Também a colisão pode ser analisada
por meio do princípio da conservação da quantidade de movimento. Explosões de bombas, granadas, também pode ser explicado pelo princípio da conservação da quantidade de movimento. Por que que os estilhaços são arremessados para todos os lados quando uma granada explode? Isso é explicado pelo princípio da conservação da quantidade de movimento. Quer dizer, a soma das quantidades de movimento dos estilhaços antes da explosão é igual à soma das quantidades de movimento dos estilhaços depois da explosão. Por isso que eles se espalham para todos os lados. Outro exemplo interessante é um garoto em cima de um skate. Quando o garoto arremessa a bola para frente, ele tem um pequeno recuo para trás. Vocês podem fazer essa experiência em casa, né? Quem tiver de skate, sobe em cima do skate e arremessa uma bola para frente. Você vai ter um pequeno recuo para trás. Bom, agora eu vou apresentar um outro exemplo de aplicação do princípio da conservação da quantidade de movimento, que é o seguinte: quando a força externa atuando em um sistema de corpos é nula, atua sobre o sistema somente forças internas. Por isso que quando uma arma é disparada, ela recua para trás, porque está atuando somente forças internas no sistema. Veja o vídeo abaixo. Primeiramente, eu peço desculpas às meninas, porque o título do vídeo, traduzindo para a língua portuguesa, é porque mulheres não deveriam utilizar armas. Meninas, vocês têm o direito de fazer o que vocês quiserem, tudo bem? Mm-hmm. Be careful, put it back on safety. Go ahead. He's busy. Come here. Go ahead. We won't laugh at Hold it this. tight. When am I shooting at? The middle of that bear? Yeah. Right there. Bud, whenever you're ready. I'm ready. Comes together, wind up. There you go. Squeeze the trigger. What happened? Why did you do that? Huh? Yeah. Back that hammer. Here we go. Oh, you all right? Go. I don't want to do it. Do it again. No. All the way up to that scope. Yeah. Don't even use the scope. It's not even sighted in. It's just for spotting. Is it safety out? Yeah. Did you get that? Yeah. Squeeze it. Put your tongue back in your mouth. Bem, queridos alunos, vamos discutir agora alguns exemplos sobre o princípio da conservação da quantidade de movimento. Exemplo 1.
A tabela a seguir apresenta as quantidades de movimento de dois carros no instante imediatamente anterior e posterior a uma colisão entre eles. Aplicando a lei da conservação da quantidade de movimento, complete a tabela abaixo. Bem, é bom lembrar que o princípio da conservação da quantidade de movimento se aplica a colisões, explosões, disparo de projéteis, etc. Neste exemplo, nós vamos discutir a colisão entre dois carros. Então, eu tenho o carro 1 e carro 2, eles vão colidir de frente. E depois da colisão, eles vão recuar. Antes da colisão, eles têm um sentido, eles vão colidir, vão se mover em sentidos contrários ao que eles tinham antes da colisão. Para resolver esse tipo de problema, nós vamos considerar o uso da tabela abaixo. Então, lembrando que o princípio da conservação da quantidade de movimento diz que a soma das quantidades de movimento antes da colisão tem que ser igual à soma das quantidades de movimento depois da colisão. Então, percebam o seguinte, eu tenho o carro 1 tem quantidade de movimento 10.000 kg/m por segundo. O carro 2 tem quantidade de movimento menos 15.000 kg vezes metro por segundo. Somando 10.000 menos 15.000 vai dar menos 5.000 kg vezes metro por segundo. Agora eu vou pegar esse menos 5.000 e vou colocar aqui nessa última coluna, tá? Na parte de baixo. Então, a quantidade de movimento total antes tem que ser igual à quantidade de movimento total depois da colisão. Então, aqui eu tenho menos 5.000. Para descobrir a quantidade de movimento do carro 2 depois da colisão, é só fazer uma conta, né? Que número eu tenho que colocar aqui, de modo que somado com menos 8.000, vai dar menos 5.000 kg vezes metro por segundo. Quanto que vai dar? Vai dar 3.000. Menos 8.000 mais 3.000 é igual a menos 5.000 kg vezes metro por segundo. Então, completamos a tabela utilizando o princípio da conservação da quantidade de movimento. A soma da quantidade de movimento dos corpos antes da colisão tem que ser igual à soma das quantidades de movimento dos corpos depois da colisão. Exemplo 2. Um canhão com massa igual a 2.000 kg está inicialmente em repouso. Após a queima do explosivo, o canhão dispara um projétil com massa igual a 8 kg e velocidade Vp igual a 200 metros por segundo. Calcule a velocidade de recuo do canhão Vc após o disparo. Observem o seguinte, antes do disparo, tanto o canhão como o projétil estão em repouso. Então, a quantidade de movimento total do sistema é igual a zero antes do disparo. Bem, agora a gente aplica o princípio de conservação da quantidade de movimento. Se antes do disparo a quantidade de movimento total é zero, depois do disparo a quantidade de movimento total do sistema também tem que ser igual a zero. E aí, o que ocorre? A quantidade de movimento do projétil, quando ele é lançado, é uma quantidade de movimento positiva. Por que é positiva? Porque a velocidade do projétil é positiva. Olhem essa flecha aqui. O sentido de orientação é positivo quando a flecha aponta da esquerda para a direita. Então, a velocidade do projétil é positiva. Para que a quantidade de movimento total do sistema depois do disparo seja zero, a quantidade de movimento do canhão
tem que ser igual à quantidade de movimento do projétil em módulo, mas com sinal negativo. Para a quantidade de movimento do canhão ser negativa, a velocidade do canhão tem que ser negativa, ou seja, o sentido da velocidade do canhão é contrário ao sentido da velocidade do projétil. Então, portanto, a quantidade de movimento do canhão é igual à quantidade de movimento do projétil, só que com sinal negativo. Se eu somar as quantidades de movimento do projétil e do canhão, vai dar igual a zero, tá? Porque aí a gente tem que obedecer o princípio da conservação da quantidade de movimento. Se antes do disparo a quantidade de movimento total do sistema é zero, depois do disparo a quantidade de movimento total do sistema também tem que ser igual a zero. Então, por isso que qualquer arma, quando é disparada, ela tem um recuo para trás. Então, se você atirar com um revólver, ele vai dar um recuo, você vai sentir um pequeno coice, né, da arma na sua mão. Então, se você disparar uma espingarda ou um fuzil, você vai sentir o recuo da arma, o coice da arma. Tudo bem? Solução. Para calcular a velocidade de recuo do canhão depois do disparo, nós vamos utilizar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Bem, a quantidade de movimento do sistema antes do disparo é igual a 2.000 kg, que é a massa do canhão, vezes zero, que é a velocidade do canhão, mais 8 kg, que é a massa do projétil, vezes zero, que é a velocidade do projétil. A quantidade de movimento depois do disparo vai ser igual, então, a 2.000 kg, que é a massa do canhão, vezes VC, que é a velocidade do canhão, mais 8 kg, que é a massa do projétil, vezes VP, que é a velocidade do projétil, que é dado no problema. Aí, aplicando o princípio da conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento do sistema antes do disparo é igual à quantidade de movimento do sistema depois do disparo. Agora, aplicando um pouco de álgebra, um pouco de matemática, nós temos a seguinte expressão: 2.000 vezes zero mais 8 vezes zero é igual a 2.000 vezes VC mais 8 vezes VP. 2.000 vezes zero é zero, 8 vezes zero é zero, 0 mais zero é zero. Então, aqui eu tenho uma equação de primeiro grau. Zero é igual a 2.000 vezes VC mais 8 vezes 200. 200 é a velocidade do projétil depois do disparo, que é dado no problema, 200 metros por segundo. Aí 8 vezes 200 é 1.600. Então, eu tenho que resolver essa equação de primeiro grau para achar o valor de VC. 2.000 vezes VC troca de lado. Como tem zero no outro lado, 0 menos 2.000 vezes VC, obviamente vai dar menos 2.000 vezes VC, igual a 1.600. Esse menos 2.000 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho VC igual a menos 1.600 dividido por 2.000, que vai ser igual a menos 0,8. Qual que é a unidade que devemos utilizar? Como estamos calculando velocidade, então a unidade é metro por segundo. Então, a velocidade do canhão depois do disparo é menos 0,8 metros por segundo. O sinal negativo significa o quê? Que é uma velocidade de recuo. A velocidade do canhão tem sentido contrário à velocidade do projétil. Portanto, a velocidade do canhão depois do disparo tem que ser negativa. Não se preocupem com essa grande quantidade de cálculo, né? Eu acho que vocês ficaram assustados com tantas passagens aqui,
mas conforme vocês vão resolvendo problemas, vocês vão eliminando algumas etapas. Quer dizer, vocês podem resolver esse problema de forma bem direta, tudo bem? Bom, chegamos ao final dessa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar uma atividade no Google Classroom, uma atividade bem fácil, tá? E não deixem de realizar essa atividade. Um abraço a todos.